Oi, tudo bem com vocês? Da paz do Senhor Jesus? Hoje eu vou contar uma história muito interessante de uma rainha. Mas antes, vamos fazer a oração? Vamos lá? Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais um domingo de estarmos reunidos para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Te agradeço pela vida de cada criança, aquelas, Senhor, que irão assistir ou até mesmo aquelas que não podem assistir esse vídeo, mas que o Senhor possa alcançá-las em seus lares, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor venha abrir o nosso coração e a nossa mente para aprendermos mais um pouquinho da Tua Palavra e o mais importante, colocá-la em prática. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. A história de hoje, ela está lá no nosso manual, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Esther. Mas eu vou contar essa história do livrinho que eu tenho aqui em casa, que é Esther, da editora SBN. Vamos lá? Esther, Histórias Bíblicas Favoritas, da editora SBN. Era uma vez uma bela menina judia chamada Esther. Ela vinha sendo criada por seu tio Mordecai. Quando se tornou adulta, Esther foi enviada ao palácio para ficar lá por 1 ano, para aprender a ser uma rainha. Muitas garotas foram escolhidas para serem treinadas e no final do ano o próprio rei iria escolher sua rainha. No entanto, antes de partir para o palácio, Mordecai fez Esther prometer que ela não contaria a ninguém que era judia. O ano passou rapidamente. Quando chegou a hora, todas as jovens foram levadas ao rei, mas a beleza de Esther agradou tanto ao rei que ele a escolheu como rainha. Mordecai ficou imensamente contente por Esther. Mordecai trabalhava no palácio, então ele costumava visitar Esther com frequência. Um dia, Mordecai ouviu por acaso os homens do rei armando contra o rei e planejando matá-lo enquanto dormia. Ele imediatamente relatou isso para Esther, que por sua vez informou o rei. A vida do rei foi salva e ele ficou muito grato a Mordecai. Amã era um oficial da corte. Certa vez, quando ele estava passando, Mordecai não se prostrou perante ele, porque Mordecai não se curvava diante de ninguém além de Deus. Isso deixou Amã furioso. Ele se queixou para o rei de que os judeus estavam tramando contra ele e fez o rei ordenar a execução de todos os judeus. Mordecai ficou sabendo disso e correu depressa até Esther para pedir ajuda. Esther pensou em um plano e então convidou o rei e a Amã para um banquete delicioso. Os dois apreciaram o banquete e o rei disse a Esther que ela podia pedir o que quisesse. Esther respondeu que ela adoraria recebê-los novamente para um banquete no dia seguinte, quando então ela revelaria ao rei qual era o seu desejo. Naquela noite, o rei estava verificando seu livro de registros e descobriu que Mordecai nunca havia sido recompensado por ter salvo sua vida. Então, ele perguntou a Amã como um homem deveria ser honrado por salvar seu rei. Amã achou que o rei estivesse se referindo a ele próprio e respondeu que essa pessoa deveria ser recompensada e proclamada como um grande homem na frente de todos. O rei imediatamente mandou chamar Mordecai e pediu que todos se preparassem para uma grande cerimônia. Amã ficou devastado, mas não demonstrou isso ao rei. Depois que o rei e a Amã desfrutaram um grande banquete servido por Esther, o rei perguntou o que ela desejaria obter como recompensa. Esther disse que gostaria que ela e todo o seu povo fossem salvos da sentença de morte que havia sido ordenada por Amã. O rei ficou chocado ao saber que Amã tinha sido tão cruel, a ponto de ordenar que todos os judeus fossem mortos, só porque ele queria vingança contra Mordecai, por este não ter encurvado a ele. Amã não teve como se esconder e foi punido. A rainha Esther foi aclamada por salvar a vida de seu povo e continuou sendo uma rainha muito, mas muito amada por todos. E aí, gostaram da história? Viu só? Esther era judia, casou com um rei de outro povo, o rei Assuero, e mesmo assim ela não negou a Deus.
Ela foi criada pelo seu tio Mordecai, que era muito temente a Deus também, e não se curvava para ninguém. Até criou os inimigos lá no reino, mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que o livrou e ainda abençoou a rainha Esther e o seu tio. Isso não é maravilhoso? Viu como é bom servir a Deus? Agora que você já sabe dessa história, conte para os seus amigos, espalhe do amor de Deus para todos, tá bom? Beijinhos e até a próxima!